Bem, santos, graças ao Senhor pelo falar dele na última reunião. Queremos prosseguir nesta reunião para ver Cristo como o emancipador e como aquele que nos torna mais que vencedores. Quando falamos de Cristo como o emancipador, nós temos de ir a Romanos 8, porque o tema de Romanos 8 é a lei do Espírito da vida. Romanos 8:2 diz que a lei do Espírito da vida me livrou em Cristo Jesus. Me livrou, isso é emancipação, certo? Me livrou da lei do pecado e da morte. Veremos, enquanto lemos o esboço, que em Romanos 7 é uma descrição da lei do pecado e da morte. É terrível estar em Romanos 7, mas em Romanos 7, vamos ver isso no esboço, Paulo tentou usar a sua vontade humana para vencer a lei do pecado e da morte e fracassou o tempo todo. Eu vou. Nossa vontade humana não consegue vencer a lei do pecado e da morte. Vamos ver isso. Há muitos algarismos romanos aqui, eu só quero mencionar que com relação à lei dos mandamentos morais, é mencionado, a lei escrita é um retrato daquilo que Deus é. Deus é amor, Deus é luz, Deus é santidade, Deus é justiça. Então, Deus tornou-se homem para nos tornarmos iguais a Ele. Amor, luz, santidade e justiça. Como podemos nos tornar iguais a Ele? Pela lei do Espírito da vida. Quando usamos lei nesse aspecto, lei do Espírito da vida, lei do pecado e da morte, estamos dizendo o seguinte: uma lei é um princípio automático. Uma lei é um poder, uma força espontânea. Por exemplo, eu tenho essa Bíblia aqui, eu não vou levantar muito alto, mas se eu soltar a mão, vocês sabem o que vai acontecer, né? A Bíblia não vai ficar aqui. Isso é a lei da gravidade. O irmão Mike não vai deixar eu fazer isso. Há um irmão que estudou física e eu perguntei para ele, Newton descobriu a lei da gravidade? Tem aquela história de que caiu uma maçã na cabeça dele, não sei se é verdade ou não, mas ele viu uma maçã caindo da árvore e ele então descobriu a lei da gravidade. É uma lei, ou seja, é um princípio automático, é um poder, uma força espontânea. Deixe-me dizer o seguinte, eu já usei essa ilustração antes. Quando eu estava no ginásio, isso foi antes de Cristo, certo? E eu não era um anjo de maneira nenhuma na aula. E eu não vou dizer o que eu fiz, mas numa matéria, a professora dessa matéria, ou um professor, ele tinha uns 2 metros de altura. Ele jogava futebol americano, ele era enorme. Você não queria ser disciplinado por ele naqueles dias. E se você batesse numa criança, você podia ser processado, certo? Naquela época não era processado. Naquela época não processava se batesse na criança. Um dia eu não estava me comportando adequadamente, ele falou, ok, Marcos, ok, eu quero que você vá para o fundo da classe ele colocou 2 ou 3 livros numa mão minha, 2 ou 3 na outra, mandou abrir os braços. Ele falou, agora fique com os braços abertos e mantenha a sua mão levantada, seu braço levantado, certo? Eu tinha que usar a minha vontade, certo?
Daqui a pouco, as minhas mãos começaram a ficar pesadas. Ele fala, levanta, Marcos, levanta as mãos. A minha vontade não consegue vencer a lei da gravidade. Eu esqueci o que ele fez, ele fez. Mas isso é uma figura, a nossa vontade não consegue vencer a lei da gravidade, ela não consegue vencer a lei do pecado e da morte. Então, quando falamos de lei, nós falamos de um princípio automático e de um poder espontâneo. Quando falamos de lei, como a lei da gravidade, a lei da eletricidade, por exemplo, não é maravilhoso? Eu conferi com um irmão que conhece física. Existe uma lei da eletricidade. Você liga o interruptor, pum, aparece a luz. Você liga o interruptor, tum, as câmeras abrem. Você liga o interruptor, o microfone começa a funcionar. A eletricidade faz tantas coisas, certo? Há uma lei da eletricidade. Há a lei da aerodinâmica. Como é que você pode vencer a lei da gravidade? Temos de entrar na lei da aerodinâmica, entrar num avião a jato e voar até Singapura. Eu estou pensando nisso porque eu fui lá recentemente. O Oceano Pacífico é tão grande, enorme. Quando nós entramos no avião, não tem ninguém empurrando o avião, não tem ninguém empurrando o avião para ele pegar, é ridículo isso. Você entra no avião e desfruta a lei da aerodinâmica. Você senta na sua cadeira e fala, louvado seja o Senhor, que avião maravilhoso, exceto a turbulência, né? Mas tudo bem. Você vence a lei da gravidade pela lei da aerodinâmica. Quando você come, eu não sei o que vocês comeram hoje de janta, mas agora mesmo a lei da digestão, deixa eu ver que horas são. Talvez a lei da digestão ainda esteja operando em vocês. Ainda esteja operando. Se vocês estiverem conscientes da lei da digestão, é porque tem algum problema no seu estômago, certo? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, uma lei que é um princípio automático e é uma força espontânea, número 1 é automático, número 2 é espontâneo, número 3, não há esforço, não é preciso fazer nenhum esforço. Quando você entra no seu espírito e toca o Deus triuno, corporificado em Cristo, tornado real como a lei, Ele está em nós, santos. Nosso Deus triuno maravilhoso está em nós como a lei. Ele é um princípio automático, ele é o poder espontâneo. Tudo que você tem de fazer é ligá-lo. Então, ele opera automaticamente, ele opera espontaneamente, ele opera sem esforço, não há necessidade de esforço. Quando você fala, Senhor Jesus, eu te amo, vamos falar todo mundo aqui, Senhor Jesus, eu te amo. Todos vocês ficaram... Não há esforço. Todo mundo sorri. Às vezes, você vê que tem pessoas que não estão sorrindo, certo? Aí eu me preocupo com isso. Mas quando saem da reunião, estão sorrindo, porque o Senhor dentro deles está feliz. Então há uma expressão ali. Bem, quando você fala, Senhor Jesus, eu te amo, você está ligando a lei do Espírito da vida. Quando você prega o Evangelho, você liga a lei do Espírito da vida. Quando você lê e ora a palavra, você liga a lei do Espírito da vida. Quando você invoca o nome do Senhor, você liga a lei do Espírito da vida. Quando você tem comunhão com os santos, você liga a lei do Espírito da vida. Quando você vem para uma reunião, os seus ossos não querem vir para a reunião, mas você leva os seus ossos, fazem sentar na cadeira e a lei opera. Vocês têm de vir para a reunião, não tem? Vocês do treinamento tempo integral, vocês não têm escolha. Mas vocês têm que desfrutar. O seu corpo tem que desfrutar, quer o seu corpo queira ou não. A lei
nós a comparamos com a lei da eletricidade. Nós sabemos, a partir de Mateus 24, 27, lembrem-se que o Senhor disse. O Senhor diz, quando o Senhor vier, ele virá como um relâmpago que sai do Oriente e brilha até o Ocidente. E a última sentença diz, na nota de rodapé, que isso é como a lei da eletricidade. Tudo que nós falamos é bíblico, certo? O relâmpago é pura eletricidade. O relâmpago, a lei é como uma eletricidade, você tem apenas que ligá-la. Eu vou compartilhar mais um versículo, então vamos entrar no conteúdo da mensagem. Romanos 8:2 fala que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quero que vocês ouçam essa palavra. A lei do Espírito da vida me livrou. Me livrou. O irmão Lee, ele fez essa pergunta no ministério. Ele disse, quem é esse me? Quem é esse me que é falado aqui? Quem é esse me? Esse me é o me que liga. Esse me é o me que liga, é o me interruptor. Você tem de ser um me interruptor que liga a lei do Espírito da vida. Vamos ver isso aí no esboço, que há diversas maneiras de fazermos isso. Bem, santos, eu tenho uma folha de papel aqui. Na verdade, essa é a pergunta, a primeira pergunta das perguntas que vocês vão receber para esta mensagem 2. E eu imprimi isso para vocês, certo? A pergunta é a seguinte. Não é bem uma pergunta. Compartilhe 5 pontos principais a respeito de por que Romanos 8 é de extrema importância. E lembrem-se, Romanos 8:2 é o tema de Romanos 8. Ele mostra todas as atividades da lei do Espírito da vida. Você pode encontrar outros pontos principais aqui. Eu coloquei 5 pontos aqui com relação à lei, mas compartilhe 5 pontos principais a respeito de por que Romanos 8 é de extrema importância. Estejam preparados para responder essa pergunta. Talvez 2 de vocês possam responder essa pergunta, no máximo 3, porque temos 5 pontos, certo? 2 pegam 2 pontos e o outro pega 3 pontos. Ou talvez 3 pessoas. Vamos ver como é que o Bill vai falar. Número 1. A propósito, não se preocupe. Eu preciso escrever rápido demais. Não se preocupem. Essa folha, quando vocês saírem, essa folha vai estar anexa às perguntas para esta mensagem, certo? Vocês estão felizes? Então não precisa ficar... Primeiro item é Romanos 8 pode ser considerado o foco de toda a Bíblia e o centro do universo. Quando você vive em Romanos 8, você está no centro do universo. Estamos no foco de toda a Bíblia. Eu vou ler rapidamente. Na eternidade passada, Deus planejou entrar no seu povo redimido a fim de que ele fosse sua vida e que eles fossem sua expressão coletiva. Esse é o foco da economia de Deus. Nós sabemos que isso é 1 Timóteo 1, 3-5. O homem é o centro da criação de Deus, porque a intenção de Deus é ser expressado por meio do homem. O homem pode tornar-se a expressão de Deus somente por Deus entrar no homem para ser a vida e o conteúdo do homem, e tornar o homem um com ele, a fim de que o homem viva por ele e até mesmo o expresse. Dessa maneira, Deus é expressado a partir do interior do homem. Eu gosto disso aqui. É de uma nota. Vocês não amam as notas na versão restauração? Simplesmente por ler a versão restauração e as notas. Zacarias 12:1 revela que o céu é para a terra,
A terra é para o homem, e o homem foi criado por Deus com um espírito. Para quê? O homem foi criado por Deus com um espírito para que contate Deus, receba Deus, adore Deus, viva Deus, cumpra o propósito de Deus para Deus e seja um com Deus. É isso que alegra você por ter o Espírito, certo? O foco central no universo é que o Deus triuno processado como a lei do Espírito da vida entrou em nós e agora habita em nós. Então, o Deus triuno foi processado para tornar-se um princípio automático, para tornar-se um poder espontâneo, dispensado ao nosso espírito, para que ele possa se expandir a partir do nosso espírito em todos os pontos da nossa alma e, por fim, dê vida ao nosso corpo mortal. Em Romanos 8:10, nosso espírito é vida. Em Romanos 8:6, a mente posta no espírito é vida e paz. Em Romanos 8:11, se permitirmos que o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos viva em nós, ele dará zoe, vida para o nosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em nós. A lei do Espírito da vida é uma lei que dá vida. Então, ele é a vida que dá vida. Prosseguindo. Foco central do universo, Deus triuno processado, esse é um maior milagre. Nada mais no universo poderia ser mais importante que isso. Todos devemos estar cheios de alegria, uma vez que o Deus triuno está habitando no nosso interior e é um conosco. Ele é a nossa vida e a nossa pessoa e está fazendo de nós a sua casa. 2. Romanos 8 é um capítulo para buscadores desesperados. Precisamos ser buscadores desesperados. E o que nos torna buscadores desesperados são os nossos erros. Eu não vou falar para vocês saírem por aí errando, mas você vai errar. E o que você vê em Romanos 7 é Paulo fracassou, falhou, errou repetidas vezes, porque ele tentou usar a força da sua vontade natural, humana, para vencer a lei do pecado e da morte. E a conclusão dele foi a seguinte: miserável homem que sou. Isso não foi uma mera doutrina para Paulo. Paulo percebeu que ele era miserável. Você percebe quão miserável você é? Eu te digo, você é muito miserável, e eu também. Oh, miserável homem que sou, quem me salvará do corpo desta morte, que é a carne? Graças, porém, a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso nos introduz em Romanos 8, que fala que não há condenação, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Então, Romanos 8 é um capítulo para buscadores desesperados. Eu diria o seguinte, Santos, precisamos orar: Senhor, torna-me desesperado. Eu trabalhei num livro, editando um livrinho pequeno da coletânea das obras de Witness Lee. Era um livro pequeno. Eu chamei o irmão Lee quando terminei a edição e falei: Irmão Lee, qual você gostaria que fosse o título deste livro? O irmão Lee fazia sempre isso. Bem, irmão Ed, o que você acha que deveria ser o título? Eu falei para ele: o que você acha disso, irmão Lee? Viver unicamente para o Evangelho. Ele falou: o que você acha, Ed, disso aqui? Ser desesperado e viver unicamente para o Evangelho. Né? É claro. Eu jamais me esqueço disso. Ser desesperado e viver unicamente por Evangelho. Vamos ver o terceiro item. Terceiro ponto de Romanos 8. A chave para ser cristão. Se você olhar todo o capítulo que você vê, é que o cristão vive numa esfera de impossibilidade.
é impossível ser cristão. Somente a lei do Espírito da vida no nosso espírito pode ser um cristão. A chave para ser cristão é a lei do Espírito da vida. Isso nos introduz na esfera da impossibilidade, que é a esfera da ressurreição. E eu citei para vocês aqui Romanos 8, 2, 3 e 4, que fala que a lei escrita, o que ela não pode fazer, a lei escrita não pode fazer nada. Precisamos de outra lei, precisamos de uma lei divina e mística da aerodinâmica. O que era impossível à lei no que estava enferma pela carne, Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado e no tocante ao pecado, condenou o pecado na carne, a fim de que a justa exigência da lei, você não consegue cumprir a justa existência da lei. Você não pode falar que a exigência justa da lei acabou. Não. Aqui fala que para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós. Isso é impossível, é uma impossibilidade. A lei do Espírito da vida operando no seu espírito, expandindo-se do seu espírito para sua mente, vontade e emoção, e por fim, da zoe, da vida para o seu corpo mortal. É impossível que a exigência justa da lei se cumprisse em nós. Nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando você anda segundo o Espírito, você liga à lei do Espírito da vida. E a exigência justa da lei automaticamente e espontaneamente, sem esforço e inconscientemente é cumprida em você. Não é maravilhoso? Isso é maravilhoso. E isso mostra que a lei do Espírito da vida até mesmo inclui um elemento que lida com a impossibilidade. O quarto ponto é a lei do Espírito da vida, é o tema do capítulo todo, é a chave para ser um vencedor, a chave para ser um vencedor. E eu citei aqui Isaías 40, 31, que diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm. Quem é a verdadeira águia nesse universo? O Deus triuno. O Deus triuno é a verdadeira águia. Você se torna uma reprodução dele, você se torna como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E aqui vamos ver notas 1 e 2. As águias são impressionantes para mim. Você olha para as águias, eu nunca tinha visto uma águia, na verdade, uma águia real. Alguém quis me mostrar uma águia no noroeste, mas eu vi em documentários, eu não quis pegar essa águia na minha mão. Aquelas águias, quando voam, dificilmente movem até as suas asas, certo? Elas vão planando. Parece que elas estão se divertindo ali. Então, elas usam as correntes de ar quente. Às vezes, move um pouquinho a águia e aí pega outra corrente de ar. É tão belo ver isso. Eu sinto. Isso faz você crer em Deus. E aí, quando você vê a águia mãe, ela tem um ninho e tem as águiazinhas ali, os filhotes, são preciosos para ela. Como que ela pode saber quando empurrá-los do ninho para eles saírem voando? Ela não pode falar, não, já esperei demais em empurrar. Mas, de alguma maneira, a águia mãe, ela tem o DNA de Deus interiormente, porque ela sabe quando empurrar os filhotes e aquele filhote sai voando, sem esforço, espontaneamente, de maneira automática e inconscientemente. É maravilhoso.
Mais adiante no esboço nós vamos ver essa questão da águia. Bom, em Provérbios 30, 18 e 19, a pessoa que escreveu Provérbios falou: há duas coisas maravilhosas demais para mim. Sim, há quatro que não entendo. A primeira coisa é o caminho da águia no céu. O caminho da águia no céu. Eu dei uma conferência com um irmão. Quando ele compartilhou, eu vi naquela hora o caminho da águia no céu. Ele estava voando. Ele estava desfrutando o Senhor ali como a vida de águia, não era uma representação. Em Isaías 40, 31, fala: os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam. Essa palavra hebraica para sobem há uma Bíblia que fala que essa palavra pode ser traduzida também como brotam. Aqueles que esperam no Senhor, eles brotam asas como águias. Quando você fala: Senhor Jesus, eu te amo, eles começam a brotar, as asas começam a brotar, se estendem. De repente você está como as asas abertas. Você tem que falar: Senhor Jesus, eu te amo. Eu desfruto o Senhor. De manhã, desci as escadas e fui. Estes dias, alguns de nós, irmãos, estamos no computador. A maioria não são boas notícias. Não temos o irmão Lee conosco, o Benson não está conosco, mas o Andrew não está conosco. O irmão Lee era o nosso guarda-chuva, certo? Ele era o guarda-chuva. Toda a chuva caía nele. Eu diria que o Benson e o Andrew também eram assim. Todos esses guarda-chuvas se foram agora. Eu não vou dizer... Eu não vou dizer que eu sou alguém, mas eu sei que há chuva caindo sobre mim. Então, quando eu olho no meu computador, eu não percebi, eu falei: Senhor. E a minha esposa falou: é melhor você subir e orar mais um pouco. Quando eu olhei para o computador e fiquei falando: Senhor, falou: é melhor você subir e orar mais um pouco. O Senhor me repreendeu com isso. Ele falou: Ed, você tem conversado comigo sobre todos os detalhes da sua vida e obra, desde que você veio para a vida da igreja. Por que você não fala comigo sobre essas coisas que estão acontecendo aí? Certamente temos que falar com o Senhor sobre essas coisas. Como vocês estão no treinamento agora, você tem de falar coisas para o Senhor que quando você estava em casa na sua cama, você não tinha que falar. Certo? A sua mãe cozinhava as refeições para você. Vocês entendem o que eu estou falando, certo? Você entra num ambiente novo, você tem de aprender a falar com o Senhor sobre todas as coisas nesse ambiente. O quinto item que eu tenho aqui aquela área ali, como é que é o nome daquela área? No vestíbulo. Quando vocês estiverem no vestíbulo, na saída do local de reunião, não se esqueçam, peguem essa folha. O segredo de como ter a vida do corpo e viver no corpo de Cristo está em Romanos 8. Esse é um ponto imenso, irmãos. Por quê? Porque Romanos 8, de 9 a 11, Romanos 9 a 11 é um parênteses e Romanos 12 é uma continuação direta de Romanos 8. Romanos 8 nos liga à vida do corpo em Romanos 12. Então,
Quando ligamos a lei do Espírito da vida, imediatamente estaremos no corpo de Cristo de uma maneira verdadeira. Vocês podem ver sobre esse ângulo. A realidade do corpo de Cristo é o viver coletivo pelos homens Deus aperfeiçoados, que amadurecem ao se exercitarem continuamente para rejeitar o ego e viver por outra vida, a vida divina, a qual é a lei do Espírito da vida. Quando você vive na realidade de Romanos 8, que é a lei do Espírito da vida, também tem tem o Espírito da realidade. Uma maneira é o Espírito da realidade, é a realidade do corpo de Cristo, e no Espírito da realidade é a lei do Espírito da vida. Quando você desfruta a lei do Espírito da vida, você está na realidade do corpo de Cristo. Prossegue dizendo, esse tipo de viver, o qual é a realidade do corpo de Cristo, encerrará esta era, a era da igreja, e trará Cristo de volta para tomar, possuir e governar esta terra com esses homens Deus na era do reino. Bom, isso? Para mim, isso é boas novas. Boas novas. Boas novas. Vamos entrar no esboço agora. Há muitos itens nesse esboço, mas eu acho que isso nos ajudou. Algarismo Romano 1, podemos experimentar, desfrutar e expressar Cristo como nosso emancipador pela lei do Espírito da vida. O desfrute da lei do Espírito da vida em Romanos 8 nos introduz na realidade do corpo de Cristo em Romanos 12. Lembram-se, Romanos 9 a 11 são um parênteses. Essa lei opera em nós ao vivermos no corpo e para o corpo. Quando você vive no corpo, quando você vive para o corpo, essa lei opera em você. Porque tudo é para o corpo. Eu quero dizer isso aqui especialmente para os jovens. Quando o irmão Lee estava dando o estudo vida de 1 Coríntios, ele estava compartilhando 1 Coríntios 12, que é um capítulo que fala do corpo, e ele disse o seguinte, nunca me esqueço, ele falou, se você quiser ser útil ao Senhor, simplesmente ore assim, Senhor, me dá encargo pelo corpo, Senhor, me dá encargo pelo corpo. Espero que vocês orem isso, Senhor, me dá encargo pelo corpo. Letra B. Toda vida tem uma lei, e inclusive é uma lei. A nossa vida é uma lei. A vida de Deus é a vida mais elevada, e a lei dessa vida é a lei mais elevada. Se lembram quando eu disse a lei do Espírito da vida? É a vida que dá vida. Ele é o Espírito que dá vida. Essa é a lei do Espírito da vida em ação, dando-nos vida. Você pode considerar, até mesmo no reino animal, um gato. Um gato tem vida, certo? A vida do gato tem uma lei. Eu quero dizer o seguinte, a lei da vida do gato é correr atrás de rato. Quando vemos um rato, nós subimos na cadeira. Irmãs, vocês já subiram na cadeira quando viram um rato alguma vez? Eu confesso, eu sou um irmão grande, quando eu vejo um rato, imediatamente eu subo na cadeira. Aquele rato é tão rápido. Eu nunca imaginei que fosse tão rápido. Então, a gente não tinha gato em casa, tivemos que pôr uma ratoeira lá. Eu falei, vamos chamar aqui alguém para limpar aqui. Você não precisa ensinar os gatos a correr atrás de rato. Isso faz parte da lei da vida do gato. E os cachorros? Os cachorros correm atrás dos gatos. Isso é a lei da vida do cachorro. Então, cada vida tem uma lei.
O meu cachorro, ele faz buraco no jardim, em tudo que é lugar. A minha esposa fica irritadíssima com isso. Fala, ei, Ed, o cachorro fez um outro buraco, um buraco enorme. E ele não tinha nenhum osso para enterrar ali, ele só fazia, porque o cachorro costuma fazer um buraco para enterrar osso, mas esse cachorro ele faz buraco sem nem ter um osso para enterrar. É a vida do cachorro. Ninguém ensina o cachorro a fazer buraco. Ela falou, Ed, o cachorro fez outro buraco. Eu tenho que admitir que eu dei risada quando ouvi isso. Para mim não importa quantos buracos ele faça, ele escave. O Deus triuno foi processado por meio da encarnação, crucificação, ressurreição e ascensão, para tornar-se a lei do Espírito da vida instalada no nosso espírito. Santos, a lei do Espírito da vida foi instalada. Eu gosto de enfatizar essa palavra, instalada no nosso espírito. A eletricidade foi instalada neste prédio. Se as luzes acabarem, nós não vamos ligar lá para a usina elétrica falando, ei, as luzes estão apagadas aqui, vocês podem fazer alguma coisa? A pessoa da usina vai falar, deixa de ser bobo, vai lá e liga no interruptor. Liga no interruptor e acenda as luzes. Nós temos de ligar a luz. A lei do Espírito da vida instalada no nosso espírito é uma lei científica, um princípio automático. Ouçam, essa é uma das maiores descobertas e restaurações na economia de Deus. Faz sentido ou não faz isso? Essa é uma das maiores descobertas e restaurações na economia de Deus. A lei do Espírito da vida é o poder espontâneo da vida divina. É a característica natural e a função inata e automática da vida divina. Eu compartilhei estas passagens sobre a águia em Provérbios 30. Em Ezequiel 36, fala de que quando fomos regenerados, Ele nos deu um novo coração para amá-lo, nos deu um novo espírito para contatá-lo, e Ele disse, dentro de vós, porei dentro de vós o meu espírito. Antes disso ele falou, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Então, ele nos dá um coração macio. Nosso coração era duro como pedra, agora ele está macio para com o Senhor. Nós amamos estar nesse treinamento e ouvir a palavra do Senhor, certo? E ele prossegue falando, porém, dentro de vós o meu espírito. No versículo 27 de Ezequiel 36. E farei que andeis nos meus estatutos. Não é vocês têm que andar nos meus estatutos, não. Eu farei que andeis nos meus estatutos. O que faz isso é a operação da lei do Espírito da vida. Eu farei que andeis nos meus estatutos. Letra E diz, enquanto mantemos contato com o Senhor, eu quero que vocês saibam o seguinte, ele fala, não diz, enquanto mantemos em contato com o Senhor. Porque essa é exatamente a maneira como o nosso irmão falou no treinamento de aperfeiçoamento. Manter em contato com o Senhor. No contato específico com o Senhor, é autoespecífico, especial. Permanecer em contato com o Senhor. Enquanto mantemos contato com o Senhor, a lei do Espírito da vida trabalha automaticamente, espontaneamente e sem esforço. Quero ler para vocês alguns itens, não vou ler todos, mas um deles diz que temos de cooperar com
o Deus instalado como a lei do Espírito da vida, conversando com Ele. Fale com o Senhor. Quando você fala com o Senhor, não fala, oh, eu estou tão cansado, estou tão cansado. Não, fala, Senhor Jesus, eu estou cansado. E aí muda. Basta você invocar o nome do Senhor. Se você falar, ó Senhor Jesus, antes de falar alguma coisa, faz a grande diferença. Aprenda a conversar com o Senhor para manter a sua comunhão com Ele. A oração que contata Deus consiste de falar genuinamente com o Senhor. Temos de aprender a falar palavras genuínas do coração. No Salmo 62:8, ele fala: confia nele, ó povo, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Temos de derramar o nosso coração diante dele. O irmão Lee viu um monte que tinha perto da casa dele lá. Ele disse que durante 7 meses ele subia aquele monte e derramava o seu coração diante do Senhor. Ele teve aquele tempo, aquele momento pessoal, espiritual com o Senhor. E o que produziu aquilo foi a igreja em Tifu. A igreja em Tifu foi o resultado de um irmão ter derramado o seu coração ao Senhor através de uma maneira pessoal, particular, afetiva e espiritual. Em vez de cuidar da nossa condição, muitas vezes a gente olha para a nossa condição. Em vez de nos importar com a nossa condição, devemos entrar na presença de Deus para contatá-lo, olhando-o, contemplando-o, louvando-o, dando-lhe graças, adorando-o e absorvendo-o. E então nós desfrutaremos as riquezas de Deus, provaremos a sua doçura, o receberemos como vida e poder e teremos paz interior e seremos fortalecidos. Nós então aprenderemos a lição de estar conectado a Ele enquanto ministramos a palavra aos santos. Aprendemos a lição de permanecer conectados com Ele enquanto ministramos a palavra. Ouçam, devemos perceber que quando temos uma conversa cabal com o Senhor e derramamos nosso coração a Ele, a nossa intimidade com o Senhor está um passo adiante e nós o conhecemos um pouco mais. Um contato íntimo com Ele nessas ocasiões é centenas de vezes melhor do que a nossa comunhão normal com Ele. É por meio desses contatos que crescemos em vida. O Salmo 56:8, não consigo explicar claramente isso. O Watchman Nee tem uma mensagem chamada Lágrimas. Lágrimas. Em Atos 20:19, Paulo disse que ele servia o Senhor com lágrimas. O irmão Lee disse, se você quiser ser um apóstolo, aprenda a chorar. Paulo serviu o Senhor com lágrimas. E em Atos 20:20 ele fala que ele ensinava, anunciava publicamente e de casa em casa. E ele falou, admoestando cada um dos santos com lágrimas noite e dia. Paulo, ele visitava todos os santos da igreja em Éfeso. Ele tinha a lista telefônica, entre aspas, de todos os santos da igreja em Éfeso. O irmão Benson, quando o irmão Lee pediu para o irmão Benson ir para Boston, ele perguntou, a primeira coisa que ele fez lá, ele pegou a lista telefônica e ligou para cada um dos santos que se reuniam ali na igreja. Isso é apacentar ou não é? E ele convidou esses santos para comer na casa dele.
Paulo admoestava os santos dia e noite com lágrimas. O contato pessoal com um irmão e irmã é melhor do que 10 mensagens. Eu não estou inventando essas coisas, irmãos. Considerem, quando alguém contata você pessoalmente, quando alguém te contata pessoalmente, pode resgatar você. Eu não sei se vocês, mas o irmão Howard Higashi, ele já está com o Senhor. Às vezes eu estava numa situação muito ruim, ele vinha, batia na minha porta e falava, Ed, vamos almoçar. Ele me levava para um restaurante japonês. Você toma sopa de miso, certo? E a gente tinha comunhão. E simplesmente naquela comunhão havia realmente algo. Eu aprendi isso intuitivamente. O Howard sabia o que eu estava passando. E eu sabia que ele sabia o que eu estava passando. Mas nós não falamos sobre esse assunto. Nós simplesmente desfrutamos a sopa de miso e desfrutamos o Senhor Jesus. E pelo contato pessoal do Howard comigo, eu fui apacentado. Deixe-me dizer mais uma coisa. Se uma pessoa nunca derramou lágrimas diante do Senhor, nunca compartilhou com o Senhor suas tristezas e preocupações, nunca falou dos seus assuntos particulares com o Senhor, essa pessoa nunca teve comunhão íntima com o Senhor e nunca pediu algo profundamente para o Senhor. Nós devemos contar e falar todas as coisas, tudo para o Senhor. O Senhor é o melhor ouvinte, Ele nos ouve. Às vezes você fala com o irmão, a mente do irmão está em outro lugar, mas o Senhor é o melhor ouvinte, Ele é o melhor ouvinte. Sou muito grato por isso, ok? Vamos continuar agora no número 1. Fala que quando continuamos, mantemos contato com o Senhor, a lei do Espírito da vida trabalha automaticamente, espontaneamente, sem esforço. Precisamos parar de nos esforçar e lutar. Irmãos e irmãs, estou olhando para vocês aqui, vocês ali. Todos vocês estão no treinamento, certo? Agora tem um monte de sorrisos. Os ex-treinandos estão aqui. E eu não vou... Sou tão feliz que vocês estão aqui. De qualquer maneira, quando vocês estavam no treinamento, vou falando para ex-treinandos e os atuais treinandos. Não há tempo em que parece que você está lutando, se esforçando, pelejando. Sim. Eu não sou diferente de vocês. Eu estive num treinamento de presbíteros de 40 dias em Taipei e, nós fomos para Taipei, era uma salinha pequena, um quarto pequeno, e nós éramos 8 para dormir naquele quartinho. E nós tínhamos a nossa cama, nós somos grandes, nós fomos dormir na posição fetal, para caber naquelas camas. Uma hora, um irmão olhou para nós ali, e o que ele falou? Ele falou, irmãos, como é que nós vamos conseguir, irmãos? Um dos que estava conosco ali. Eu falei, irmãos, vamos conseguir isso juntos. E conseguimos, no Senhor, é claro. Letra A, minúscula. Letra A é impressionante. Se não vimos que o pecado é uma lei e que a nossa vontade jamais pode vencer essa lei, estamos presos em Romanos 7. Jamais chegaremos a Romanos 8. Não queremos ficar presos em Romanos 7, queremos? Então temos de ver que o pecado é uma lei e que a nossa vontade jamais pode vencer essa lei. B. Paulo quis repetidas vezes, mas o resultado foi apenas fracasso repetido. O máximo que o homem consegue é fazer resoluções, tomar decisões. Está terminando o ano agora, milhares de pessoas nesse mundo todo estão fazendo resoluções de fim de ano.
melhor não fazer. Talvez eles vão conseguir uma máquina para fazer ginástica, fazer exercício. Eles compram aquela máquina para fazer musculação, 6 meses depois a máquina está na garagem. Se você quiser continuar ali, é melhor você invocar o nome do Senhor. Quando está inativo em nós, o pecado é meramente pecado. Mas quando é despertado em nós, por querermos fazer o bem, ele se torna o mal. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal resiste em mim. Então, o que liga essa lei de fazer o mal é querer fazer o bem. Você ligou o interruptor errado. Não ponha a sua mente na carne. A mente posta na carne é morte. A mente posta no espírito é Zoe, vida e paz. A mente posta no espírito, nós dizemos, preste atenção ao seu espírito. Preste atenção ao seu espírito. D. Em vez de querer, devemos pôr a nossa mente no espírito e andar segundo o espírito. 2. Precisamos cooperar com o Deus interior instalado, automático e que opera interiormente, orando e tendo um espírito de dependência, mantendo assim nossa comunhão com o Senhor da vida e o Senhor da obra. Eu gosto dessas duas descrições do Senhor. Ele é o Senhor da vida e o Senhor da obra. E temos um espírito de dependência dele. Precisamos cuidar da sensação da vida em nosso espírito para permanecer na comunhão da vida, o fluir da vida divina, para a operação da lei do espírito da vida. Romanos 8:6 é um versículo grandioso em Romanos 8, porque diz que a mente posta na carne é a morte, mas a mente posta no espírito é vida e paz. Vida e paz significa que quando você pode falar muitas coisas, mas quando você põe sua mente no espírito, você tem a sensação de fluir interior. Você tem uma sensação de iluminação interior. Você tem uma sensação de estar sendo regado interiormente. Uma sensação de paz, de harmonia. Mas quando você põe a mente na carne, você tem uma sensação de secura, de trevas, de morte, de depressão. Se você vai para determinada direção, você sente a morte, significa que a sua mente está posta na carne. Não vá nessa direção. Vá para esta direção. E a sua mente então será posta no espírito e será vida e paz. Ok? Letra F agora. A chave completa para o nosso viver e servir no corpo de Cristo é a lei do Espírito da vida que opera em nós. Ouçam o que a lei do Espírito da vida faz, santos. 1. A lei do Espírito da vida nos torna Deus em vida, natureza e expressão, mas não na deidade. Ela leva a cabo o pico elevado da revelação divina. O pico elevado da revelação divina não é doutrina para nós, é real, porque nós ligamos a lei do Espírito da vida, e essa lei do Espírito da vida nos deifica, tornando-nos Deus em vida, natureza e expressão, mas não na deidade, moldando-nos à imagem do Filho primogênito de Deus para que nos tornemos sua expressão coletiva. 2. A lei do Espírito da vida nos constitui membros do corpo de Cristo, com todos os tipos de funções. Quando ligamos à lei do Espírito da vida, ela nos constitui membros do corpo de Cristo e todos temos funções diferentes. As nossas funções, elas provêm de ligarmos à lei do Espírito da vida, tornando-nos membros que funcionam no corpo de Cristo. G. Podemos cooperar com o Deus triuno que opera interiormente como a lei do Espírito da vida, ligando essa lei das seguintes maneiras. Eu vou ler isso aqui é muito bom. 1. Precisamos andar segundo o Espírito, viver no Espírito. Podemos falar, Senhor Jesus, faz com que eu ande segundo o Espírito hoje, Senhor.
Você não pode falar, deixa eu pensar. Não, ele não vai falar, deixa eu pensar. Não, isso é a vontade dele. Essa é a vontade dele. Quando você ora essa vontade de volta para Deus, você é o beneficiário. Quando você ora isso para Deus, Ele tem de fazer isso. O Senhor faz com que eu ande segundo a lei do Espírito. Ele vai falar, amém, eu vou fazer isso. Ler e orar a palavra é algo muito bom. Nós podemos fazer isso coletivamente, é adequado, mas quando temos o ler e orar pessoal e usamos esses versículos para conversar com o Senhor, nós tornamos esses versículos parte da nossa conversa com o Senhor. Letra A diz: o segredo de experimentar Cristo é estar naquele que nos fortalece para fazer tudo. E o segredo de estar nele é estar no nosso espírito. B. A praticabilidade de viver em Cristo é vivermos no nosso espírito. No livro de Romanos, o apóstolo Paulo enfatiza que o que somos, o que temos e o que fazemos para Deus deve ser no nosso espírito. Aqui temos, abaixo disso, o número 1. No hino 784, entre parênteses, diz, para viver no nosso espírito precisamos passar tempo contemplando o Senhor. Santos, passar tempo, não diga que você está ocupado demais para contemplar o Senhor do universo que criou todo o cosmos. Eu não tenho tempo para isso. Isso é loucura. Hein? Use tempo para contemplar aquele que criou aquela águia nos ares. Use tempo para contemplá-lo. Não apenas isso. Orando para ter comunhão com Jesus. É ou não é bom isso? Orar para ter comunhão com Jesus. Para estar imerso no seu semblante. Que tal tomar um banho do semblante do Senhor, a sua face, a sua presença? O semblante do Senhor é a expressão da sua face. Você pode ter a minha face, é bom, mas se você tiver o meu semblante, é a expressão da minha face. Quando você olha para minha face, o meu semblante está sorrindo assim, está levantado, isso aí não torna você feliz? Da mesma maneira. Precisamos estar saturados com a sua beleza e irradiar a sua excelência. Você já esteve perto de algum irmão ou irmã que está irradiando a excelência do Senhor? O que é isso? A minha primeira reunião na igreja em Houston, eu estava numa reunião de oração, eu olhei, eu vi aquele irmão, ele estava irradiando Cristo. Ele não precisou falar nenhuma palavra para mim, ele estava irradiando. Ele irradiar dele pregou o evangelho para mim. 2, para viver no nosso espírito precisamos orar sem cessar. 3, para viver no nosso espírito precisamos permanecer na comunhão da vida divina para andar na luz divina. 2, podemos pensar nas coisas do espírito pondo a nossa mente no espírito. Precisamos dar atenção ao nosso espírito, prestar atenção à sensação do nosso espírito, para não entristecer o espírito, nem apagá-lo. O espírito quer fazer algo, o espírito quer que você vá para o microfone e compartilhe, ele fala vai, você fala não, vai, não, vai, não. Ou então, vem para o treinamento, não. Aí você apaga o espírito. Eu sou tão grato que você orou, Senhor, vence-me, conquista-me, nunca deixe-me ganhar, Senhor, derrota-me sempre. Letra B. Podemos pôr a nossa mente no Espírito, pondo-a nas palavras de Deus que são Espírito e vida. Eu amo o Salmo 55. Quando você chega aos versículos 8 a 11... o Senhor disse, os meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos.
porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Ele quer que os caminhos e pensamentos dele sejam dispensados em nós, mas eles são altos demais, porque assim como a chuva desce, assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Santos, a palavra do Senhor é como a chuva e a neve. Não sei se você voltar para casa no intervalo do treinamento, talvez vocês vão receber alguma chuva, falar, aleluia, esse é um tipo da palavra de Deus. Os fazendeiros no Kansas, eles amam a neve, porque quando neva, a neve mata todos os germes e bichinhos e aí que estão na terra. A palavra do Senhor não volta vazia para o Senhor. A palavra do Senhor não volta vazia. Eu gosto dessa palavra. Me lembro, uma vez estávamos dando uma mensagem para a igreja em Seattle e eu estava compartilhando esses versículos e eu olhei pela janela do local de reunião ali e estava nevando, era tão bonito. Eu falei, essa neve é a palavra de Deus. A palavra de Deus é como a neve. Todo mundo, uau! Se você olhar a previsão do tempo aqui em Anaheim, é sempre sol, 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 sol. Cadê a neve? Acho que muitos de vocês vieram de lugares. Eu vi o irmão Ben aqui, o irmão Ben. Você vê muita neve, não vê, Ben? Você gosta da neve? Você gosta de limpar a neve? Mas você gosta da neve, certo? A neve é bonita, é bela. Bem, se você gosta da neve, você não vai se importar em limpar a neve, ok? Pôr a nossa mente no Espírito, pensar nas coisas do Espírito, também é ser um com o Senhor para cuidar da igreja, com todos os santos, no entranhável afeto de Cristo Jesus. 3. Pelo Espírito podemos fazer morrer as práticas do nosso corpo. A. Devemos permitir que o Espírito habite e resida no nosso interior. B. Precisamos permanecer na vida da igreja, onde o Deus da paz esmaga Satanás debaixo dos nossos pés. Santos, quando eu vim para a vida da igreja, eu tive esse sentimento. O Deus da paz, sabe, ao corpo de Cristo, certo? O pé é a parte mais baixa do corpo. Mas quando você está na igreja, o Deus da paz esmaga Satanás debaixo dos pés da igreja. Vamos dizer que você está lá embaixo. Digamos que você é o dedão do pé. Satanás está esmagado debaixo de vocês. Satanás está esmagado debaixo dos pés da igreja pelo Deus da paz. Podemos ser guiados pelo Espírito como filhos de Deus. Ser guiado pelo Espírito é cuidar da unção interior, o mover e operar do Espírito composto que habita interiormente. Ser guiado pelo Espírito é cuidar do descanso em nosso espírito, sendo conduzidos como cativos na procissão triunfal de Cristo. 2 Coríntios 2, uma porção grandiosa. Vocês se lembram de Paulo? Paulo estava pregando o Evangelho e ele fala, quando eu vim para Troa, cheguei a Troade para o Evangelho de Cristo, me foi aberta uma porta no Senhor. O que a gente faz? Vamos entrar pela porta, irmão, certo? Vamos pregar o Evangelho. Uma porta me foi aberta no Senhor. Vamos entrar na porta. Mas Paulo disse, não tive descanso no meu espírito. Porque o que governava Paulo não era o ambiente, até mesmo o melhor ambiente. O que governava Paulo era o descanso no seu espírito. Então, ele disse, saindo dali, fui para a Macedônia
Mas graças a Deus que no Cristo sempre nos conduz em triunfo, que por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Em outras palavras, Paulo foi conquistado por Cristo. A prova disso é que ele estava na procissão triunfal de Cristo. Ou seja, ele era governado pelo descanso no seu espírito. Quando ele chegou à Macedônia, Paulo falou, quando chegamos à Macedônia, mesmo quando chegamos à Macedônia, nossa carne não teve descanso algum. Em 2 Coríntios 2, ele fala, eu não tive descanso no meu espírito. Aí quando chegou na Macedônia, a carne dele não teve descanso. E aí ele falou, pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Nossa carne não teve descanso algum, pelo contrário, fomos atribulados em tudo, lutas por fora, temores por dentro. Mas Deus, que conforta os abatidos, nos confortou com a chegada de Tito. Aquele que nos conforta os abatidos, que é Deus que nos confortou com a chegada de Tito. 5. Podemos clamar ao Pai no espírito de filiação. Quando clamamos, Abba, Pai. Você pode clamar, Abba, Pai? Santo, quando você estiver deprimido, invoque, clame. Se você acha que não consegue dar mais nenhum passo, clame, grite. Se você acha que não vai conseguir chegar até o final desta mensagem, grite, clame. Quando clamamos Abba Pai, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Clamar Abba Pai expressa a doçura do nosso relacionamento íntimo com nosso Deus. 6. Podemos gemer no Espírito intercessor pela nossa filiação plena, que é a redenção do nosso corpo. Gemer significa, Senhor, nós não sabemos o que falar, mas só conseguimos falar, Senhor, eu não sei o que orar, Senhor, Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Ao gemermos, o Espírito geme também, intercedendo por nós. O Espírito intercessor ora por nós para sermos conformados à imagem de Cristo como o Filho primogênito de Deus. Algarismo Romano 2 agora. Podemos experimentar, desfrutar e expressar Cristo como aquele que nos faz mais que vencedores. Aquele que nos faz mais que vencedores. Se você chegar ao final de Romanos 8, fala do amor de Deus, o amor de Deus, nem altura, nem profundidade, e nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus nos faz mais que vencedores. Podemos experimentar, desfrutar e expressar Cristo como aquele que nos faz mais que vencedores. O conceito que perpassa o livro de Romanos é que Deus, de pecadores, quer formar o corpo de Cristo para expressar Cristo. Se olharmos todo o livro de Romanos, o que vemos é a operação da justiça de Deus, vemos a saturação da santidade de Deus, que é 2, e a glorificação da glória de Deus, que é 3. Romanos 8. Isso nos introduz no amor de Deus, no final de Romanos 8, no amor de Deus, e o amor de Deus é o coração de Deus. Então a letra A fala, podemos amar Deus e ser constrangidos, restringidos, motivados, compelidos, impelidos e impulsionados pelo amor de Cristo a ser mais que vencedores em todas as coisas. Isso significa que o amor de Cristo nos constrange, certo? Ao amar Deus, nós participamos de todas as riquezas contidas nele.
Precisamos ser constrangidos pelo amor de Cristo a amar Deus e os santos com Cristo como nosso amor. Paulo disse, pois o amor de Cristo nos constrange. A palavra grega, a nota de rodapé fala que significa você ser apertado por todos os lados, ou seja, a palavra o amor de Deus aperta você por todos os lados, limita você. O amor de Deus não deixa você ir embora. O amor de Deus, o amor de Cristo, nos comprime por todos os lados. B fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Caso encerrado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? 1. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Porei o meu temor. Temor significa uma preocupação reverente, um respeito e uma admiração por Deus reverente. Porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. E Deus disse, de todo o meu coração, com toda a minha alma eu vou plantá-los na boa terra. E 2 diz a mesma coisa. Essa aliança eterna é a nova aliança, é por essa aliança que Deus não se afastará. Toda situação é nossa, daqueles que o amam para o nosso aperfeiçoamento. Cristo, tendo morrido por nós e tendo ressuscitado, está intercedendo por nós à direita de Deus. No versículo 34, Cristo está à direita de Deus. Conteúdo, no versículo 10, Cristo está agora em nós, no nosso espírito. É impressionante isso. João 1,51, o Senhor disse a Natanael, em verdade eu vos digo, vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O Senhor estava dizendo a Natanael que aquela escada de Gênesis 28, a realidade sou eu. Sabemos que em Gênesis 28, Jacó estava viajando e diz no versículo 12 que ele sonhou. Versículo 12 fala, e sonhou. O estudo Vida de Gênesis fala que o princípio de um sonho é que algo impossível acontece conosco. É impossível você pensava, eu ir para o treinamento, isso é um sonho, é impossível. Mas você está aqui. E esse é o princípio de um sonho. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. A escada era o centro e foco do sonho de Jacó, trazendo o céu, que representa Deus, para a terra, que significa o homem. Jacó chamou aquele lugar de Betel, certo? Que significa casa de Deus. E ele também disse, isto nada mais é que a porta dos céus, a casa de Deus, a porta dos céus. Você está no céu. Você é celestial, você está num aspecto muito real. E de acordo com Efésios 2:22, a habitação de Deus está no nosso espírito, e a igreja também é a casa do Deus vivo. Sempre que voltamos para o nosso espírito, estando na igreja, experimentamos Cristo na escada, trazendo Deus a nós e nos levando a Deus. Não é maravilhoso? Cristo é uma escada nesta reunião. Ele é uma escada no seu espírito, certo? Ele está trazendo Deus para o seu espírito e está levando você, introduzindo você em Deus. Você e Deus estão um no outro. Em Romanos 8:34, Cristo
é Cristo quem intercede por nós, porém no versículo 26 é o Espírito quem intercede por nós. Esses não são dois intercessores, mas um só, o Senhor Espírito. Ele está intercedendo por nós de dois lados. De um lado é o Espírito em nós, provavelmente iniciando a intercessão por nós. De outro lado é o Senhor Cristo, à direita de Deus, provavelmente completando a intercessão por nós, que deve ser principalmente sermos conformados à sua imagem e introduzidos na sua glória. Nenhum sofrimento, incluindo tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada, pode nos separar do amor de Cristo. Você nunca teve uma prova, um exame final, onde tem uma espada ali, certo? Então, um exame final não pode separar você do amor de Cristo. Paulo tinha certeza de que nada pode nos separar do amor de Cristo. Em todos os sofrimentos somos mais que vencedores por meio de Cristo que nos amou. Por causa do amor imutável de Deus por nós e pelo fato de Cristo ter realizado tudo em nosso favor, não há tribulações nem perseguições que nos possam suprimir ou derrotar. Antes, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O amor de Deus é a origem da sua salvação eterna. Esse amor, do qual nada pode separar-nos, está em Cristo e foi derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo. 3. Na salvação de Deus, o amor de Deus tornou-se o amor de Cristo, que faz muitas coisas maravilhosas para nós, por meio da graça de Cristo, até a salvação completa de Deus ser cumprida em nós. Alguns irmãos sabem, eu compartilhei isso numa localidade. O irmão Lee disse o seguinte, eu creio que está nas lições da verdade. Ele disse, por que Deus ama você? Por que Deus ama você? Ele fala, por que Deus me ama? Eu fiquei pensando, por que Deus me ama? Por que Deus me ama? Ele diz, Ele ama você sem razão. Ele ama você sem razão. Não tem razão, não tem motivo para Ele te amar. Por que a sua esposa ama você? Não tem razão para isso, não tem razão. Por que ela ama você? Por que você ama a sua esposa? Não tem razão. É um milagre isso. Por que Deus nos ama? Ele nos ama sem razão. Nos ama sem razão. 4 fala essas coisas maravilhosas, o inimigo de Deus nos atacar com todo tipo de calamidades, mas por causa da nossa reação ao amor de Deus em Cristo, esses ataques tornaram-se benéficos para nós. Logo, somos mais que vencedores em todas as nossas aflições e calamidades. Eu vou concluir da seguinte maneira agora, Santos. Eu estou tão impressionado que no final do ministério do irmão Lee, ele nos deixou com amor. A mensagem 8, o título dela é O Amor Prevalece. Precisamos amar Deus com o amor de Deus, precisamos nos amar mutuamente com o amor de Deus. No final de 1 Coríntios 12, Paulo falou que o amor é o caminho mais excelente. E aí entra no capítulo 13. Como podemos ser um presbítero? O amor é o caminho mais excelente. Como ser um cooperador? O amor é o caminho mais excelente. Como apacentar as pessoas? O amor é o caminho mais excelente. O amor é o caminho mais excelente para profetizarmos, ensinarmos os outros. O amor é o caminho mais excelente para sermos alguma coisa ou fazermos qualquer coisa. Não é verdade isso? Vocês não estão felizes que a igreja não é um tribunal para julgar as pessoas. A igreja é um lar para nos criar. A igreja é um hospital para nos curar. A igreja é uma escola para nos edificar, para nos ensinar.
Você vai para uma casa, o que é que torna especial aquela casa? É o amor. O amor. A nossa neta veio mais ou menos umas 3 semanas atrás lá em casa. E ela falou, vovô, eu gosto de vir para sua casa, eu gosto de vir para sua casa. E eu percebi a razão dela gostar de vir para nossa casa. Creiam-me, a nossa casa não é nada especial. Por que ela gosta de vir para nossa casa? Porque ela é amada ali. Ela é amada na nossa casa. Então, você tem um lar, você tem um hospital. Pensem se todos os médicos em um hospital fossem igual o Rick Scatterday. Aquele hospital ia ganhar tanto dinheiro que eles iam construir hospital por toda parte. Quantos médicos? Os médicos são assim. Qual o seu problema? Já passa uma receita para você imediatamente, mais rápido que eles podem. Você não consegue nem entender o que está escrito ali. Não, deixa eu fazer. Eles não querem nem saber o que você tem, já vai passando receita. Quando você vai ver o receituário do Rick Scatterday, você consegue ler Rick Scatterday. Num hospital, o que é importante com o médico, mesmo quando você fala do amor do médico, e quanto a uma escola, eu falei isso antes, eu posso me lembrar de todos os meus professores, desde o jardim da infância, 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano, posso me lembrar de todos os meus professores. Eu me lembro dos que me amavam e dos que não me amavam. Eu não estou condenando-os, mas eu não consigo, Numa escola, você aprende o que tem de melhor num ambiente de amor. Todo este local de reuniões está cheio do amor de Deus agora. E é para que nós aprendamos Cristo como a realidade está em Jesus, numa atmosfera de amor. Sabem? Quando meu pai foi ter com o Senhor, nós fomos para uma funerária e de repente uma senhora idosa entrou. Era a minha professora do 1º ano primário. Eu fiquei impressionado, eu não sabia nem que ela ainda estava viva. A minha professora do 1º ano primário. Sabe o que eu fiz? Parece que eu encolhi até o tamanho que eu tinha no 1º ano de idade. Eu falei, senhora Anderson. E ela falou, Edinho. Poucas pessoas me chamam de Edinho, ok? Mas ela era uma crente, ela me amava, ela ainda me ama. Ela ainda me amava até aquele dia. Então, santos, o amor prevalece. O amor prevalece para nos tornar mais que vencedores em todas as coisas. E o amor edifica o corpo de Cristo. Ok? Vou parar por aqui. Talvez o Bob nos diga o que fazer. Vamos orar com quem está ao nosso lado por 1 minuto.